uma situação que todo mundo tem dúvida na hora de olhar na radiografia, que a técnica de Clark ela faz a dissociação das estruturas anatômicas, por exemplo, uma dissociação de raízes. Então, a técnica da bissetriz, né, que é a incidência direta da radiografia, do feixe de radiografia do raio-x sobre o filme, você vê as estruturas sobrepostas. Na técnica de Clark, ela diz que quando você mesializa ou distaliza horizontalmente a ampola do raio-x, você vai ter uma separação dessas imagens, uma dissociação das imagens. Mas a grande dificuldade da técnica de Clark é você identificar qual é a raiz vestibular e qual é a raiz palatina, no caso, o exemplo superior. Então a técnica de Clark diz que a imagem que estiver mais próxima do filme é a que vai acompanhar o movimento da ampola, no sentido mesial ou no sentido distal. E a que estiver mais distante, que no caso é a vestibular, vai para o sentido oposto. Mas isso teoricamente é difícil de compreender. Então hoje a gente vai demonstrar na prática como que funciona a técnica de Clark. Então, gente, aqui no nosso exemplo prático, a gente vai demonstrar para vocês os princípios da técnica na prática. Imaginem que a parede, o fundo aqui, a parede, é o filme radiográfico, tá? Aquela face de exposição branca do filme. Aqui a gente tem o dente, embaixo a coroa, em cima as raízes, raiz vestibular, raiz palatina. A minha lanterna é o aparelho do raio-x, é a ampola do raio-x. E o facho de luz é a minha onda de radiação, ok? Então, quando eu faço o disparo do raio-x na técnica da bissetriz, sobre as raízes, o que a gente vê na imagem radiográfica são a técnica do paralelismo, olha lá, a raiz vestibular sobrepondo a raiz palatina. Então a técnica de Clark diz que quando a gente movimenta a ampola do raio-x para mesial ou para distal, a gente dissocia as imagens, tá? Então eu vou fazer agora a técnica de Clark dissociando para o lado mesial. Desloquei a ampola do meu raio-x para mesial. Olha lá. A imagem que eu tenho na radiografia é a raiz palatina e a raiz vestibular. A técnica de Clark, ela diz que o objeto que está mais próximo ao filme se desloca no mesmo sentido da ampola do raio-x, que no caso aqui é a raiz palatina. E a estrutura que estiver mais distante do filme se desloca para o lado oposto da ampola do raio-x. Então aqui a raiz vestibular e a raiz palatina. Se eu distalizo a minha ampola do raio-x, olha o que acontece. A imagem que se desloca para o sentido da ampola do raio-x é a raiz palatina. E a que vai para o lado oposto é a raiz vestibular. Então veja que quando eu distalizei a minha ampola do raio-x, a imagem que se desloca para o sentido mesial, ou seja, o sentido oposto, é a vestibular. E a palatina continua no mesmo sentido da ampola do raio-x. Ok? Então agora, ó, repetindo, estou mesializando a ampola do raio-x e aqui eu estou distalizando. Então a imagem que acompanha o movimento da ampola é sempre a palatina. E a que vai para o lado oposto da ampola é sempre a vestibular. Ok? Então, gente, agora a gente pode, com outro exemplo,
usar a técnica de Clarke para dissociação de imagens, para a gente confirmar se tiver uma imagem sobrepondo o ápice das raízes, a gente pode usar essa técnica para ter certeza se aquilo ali é uma lesão vinculada ao ápice da raiz ou se é uma estrutura anatômica. Quando eu dissocio as imagens, por exemplo, mesializando, eu estou vendo na radiografia que tem uma estrutura sobrepondo o ápice das raízes. Se eu mesializar essa imagem e a estrutura separar do ápice das raízes, então eu estou diante de uma estrutura anatômica, ou um forame, ou então uma projeção óssea que esteja sobrepondo no ápice das raízes, tá? Olha lá, quando eu mesializo ou distalizo e a estrutura separa, então eu estou diante de uma estrutura anatômica, por exemplo, que não tem relação direta com o ápice da minha raiz. Por outro lado, se eu tiver uma lesão nessa raiz e eu fizer a dissociação das imagens, essa estrutura não será separada durante a minha angulação. Olha aqui, na raiz aqui, ó, eu estou vendo a lesão sobreposta à raiz. Eu quero ter certeza se isso aqui é uma lesão. Eu mesializei ou distalizei e a estrutura continua vinculada, acompanhando o mesmo sentido da raiz, não separou da raiz, então eu estou diante de uma lesão apical ou um problema relacionado diretamente a esta raiz.